Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui, professor Leonardo. Essa é a aula de número 31 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Curso esse gratuito, 100% gratuito e 100% online. Já espero você aí na tela, e aí você já vai dando aquele like e aquela curtida e vai encaminhando para os colegas. Já espera você aí o assunto de hoje, que é o ceticismo. Ceticismo. E aí? O que seria o ceticismo, pessoal? No grego, a expressão grega, ele é também chamado de skepsis, tá? A expressão grega é skeptikos. Skeptikos. Essa expressão, o ceticismo, o significado dessa expressão, do grego skeptikos, significa observar, investigar, considerar, procurar, indagar, examinar, inquirir. Pessoal, então percebe aí que o ceticismo, no original grego, skeptikos, já nos leva a uma ideia de cautela. Já nos leva a uma ideia aí de, vamos dizer assim, se ele vai considerar, se ele vai procurar, se ele vai indagar, se ele vai inquirir, se ele vai observar. Por trás disso, o pano de fundo disso aí é aquela ideia de paciência. O ceticismo é assim, beleza? Mas vamos ao conceito dele, porque é um conceito importante para a prova. Na corrente do pensamento cético, também chamado de autêntico, efético ou suspensivo, encontramos os pensadores que ainda, pessoal, presta atenção, ainda de vermelho e negrito aí, ó, ainda estão em busca do conhecimento. Enquanto os dogmáticos, o dogmatismo encontrou a verdade, o conhecimento, os céticos, o ceticismo, não encontrou. Eles estão correndo ainda atrás do conhecimento, eles estão indo atrás do conhecimento. Um conhecimento que é factual, real, sólido e verdadeiro. Ou seja, eles continuam no encalço, expressão minha que eu coloquei aí, aproveitando a carga aí de direito processual penal, né? Encalço é no calcanhar, buscando, perseguindo, seguindo no curso de uma decisão, de um juízo, de uma decisão, de um juízo que seja o quê? Verdadeiro. Então, onde está a verdade? Os caras estão lá, ó, indo atrás. Esse é o ceticismo. Eles ainda estão procurando. Você vai ver, daqui a pouco, num quadrinho que a gente vai montar aí, é um círculo. Ele fica ali sempre, tá? Meio que numa incessante sacrifício de ir e questionar. Esses filósofos prosseguem, mesma coisa eu estou falando aqui, pessoal, buscando a verdade. Para não ter dúvida, a gente já está montando a apostila do módulo 1 já está lá para você comprar, a apostila aqui do módulo 2, tomo 2, né? Já está sendo montada. Então eles perseguem buscar a verdade e o conhecimento, pois duvidam da capacidade da razão humana em conhecer as realidades exteriores referentes aos homens e ao mundo. Veja só, por trás do ceticismo nós temos aí uma dúvida. A dúvida não é bem a dúvida do Descartes, para não extrapolar aqui, né, pessoal? Mas eles caminham aqui com essa questão da dúvida. Enquanto o dogmatismo é a aceitação, a acomodação à verdade, o ceticismo é uma dúvida que leva a uma busca do conhecimento, que leva a uma busca do saber.
do conhecimento. Então o ceticismo ele é mais inquietante. Beleza? Dentre outros tipos de ceticismo, podemos encontrar o ceticismo ético. Por exemplo, aí, enfim, eu ia falar, mano, o religioso, o metódico, o sistemático e o metafísico. Aqui está do Augusto Comte, né, no metafísico. Joia? O sistemático está do René Descartes. Bom, vamos em frente. Epoché. O termo grego significa suspensão de juízo. Antes de mais nada, a gente estava falando de ceticismo, que é uma busca pela verdade que ainda não foi o quê? Descoberta. O que tem a ver epoché com isso? A epoché, esse termo grego, é um desdobramento dessa busca pela verdade. E você já vai descobrir o que é epoché. Veja só, ainda vai ter uma aula separada de epoché, cara, onde eu vou analisar mais detalhes, mais pormenores. Aqui é a equação do primeiro grau de epoché, estudando epoché dentro do ceticismo. Beleza? A epoché, o termo grego significa suspensão de juízo, também chamado de suspensão de assentimento, que seria uma espécie de contentação com a falta de julgamento diante de uma dúvida em que não se pode afirmar se algo é verdadeiro ou falso. Ou seja, é a suspensão de juízo, seria um silêncio, um sossego interno quanto ao que é verdadeiro ou falso, quando não se pode saber a verdade sobre algo, evitando assim a formulação de juízos conclusivos, sobre o que está em nossa volta. Vamos entender então. Os céticos, veja só, os dogmáticos afirmam e pronto. Os céticos não. Se eles não sabem, eles suspendem. Suspendem o julgamento, suspendem o juízo. Ou seja, param o que estão fazendo e ficam tranquilos. Como diz, fica de boa. Você entendeu aí? Fica tranquilo, ele fica de boa. Tá aí com a linguagem mais técnica para você, mas eu tô aqui te explicando, cara. Então ele não sabe que é aquela parada lá como resolver. É uma coisa que não tem solução para ele. Ao invés de ele entrar em angústia, o cético, não, ele fica tranquilo. Você vai ver aí que é tranquilo mesmo. A expressão é essa. Chama de tranquilidade do espírito, paz do espírito, imperturbabilidade do espírito. Você já vai ver essa expressão é agora. Vamos lá fazer a leitura desse texto. Calma que daqui a pouco tem um macetinho, eu tenho um diagrama para interpretar isso aí. Esses filósofos seguem em primeiro... vai ter um bocado de nomenclaturas aí em grego, mas daqui a pouco eu vou explicar isso tudo aí. Tranquilo? Fica calmo. Esses filósofos seguem primeiro a zétesis, que seria a busca ou peregrinação. Então vamos lá. O cético, ele anda peregrinando, ele anda buscando sempre o quê? O conhecimento, a verdade. Tudo começa, o início da caminhada dele começa nesse termo aí em grego, zétesis, tranquilo? Que é a busca. Zétesis, a busca. E se deparam com várias correntes de cerne dogmático. Então tem veja só, várias situações se apresentam para ele de cunho dogmático, ou seja, afirmando algo, estando diante, e ele vai estar diante do quê? De uma inevitável diafonia. O que é diafonia? Um embate, uma divergência, uma dicotomia, tudo sinônimo. Eu boto para explicar, conflito, um choque. Então vem várias correntes de pensamento, o cético fica confuso,
E agora, qual é a verdade? Quem está falando a verdade aqui? O que que tá... Onde está a verdade aqui? Todo mundo aqui afirmando categoricamente, ou seja, dogmaticamente que, porra, o conhecimento é assim. Porra, e agora? Como é que eu me viro com essa parada? Dia através, fonos, som, através do som, através da voz, através daquilo que está sendo falado, através da interpretação do que está sendo falado, ou seja, entre vozes, oposições, argumentos simultaneamente equilibrados e equipotentes, todos eles com a mesma força, e também excludentes. Só um daqueles argumentos é verdadeiro. Então ele está vendo um monte de argumento, todo mundo falando da mesma coisa, que aquilo é uma, o quê? Verdade. Eles são equilibrados, eles são equipotentes, eles são equivalentes. O cético fica assim, ó, só olhando. O embate, é isso aí. Por que embate? Porque aquelas forças, aquelas vozes, aquelas opiniões, vamos chamar assim, só para, né, vão entrar agora em isostenia. Iso, igual. Stenos, esticar, equiparar ou equilibrar. É isso. Então vai haver uma equilibração de forças, desses estiques, dessas forças. Uma equipolência ou equilibração. Usei um termo de Piaget, equipolência é mesmo o mais correto, né? Isostenia, porque vai haver aí uma equilibração. O cético, ele vai colocar aquele diálogo de forças, né? Aquela dialética de forças vinda pela diafonia, ele vai colocar aquilo em equilíbrio, através de isostenia. Por quê? O que vai acontecer? Ele, frente à falta de opção, para aquelas, né, forças puxando, aquelas correntes puxando para um lado ou outro a verdade, ele, sem ter condições de saber, olha, ó, sem ter condições, diante da incapacidade de tomar uma decisão, ele adota a epoqué. Ele suspende o juízo. Ele para e fala assim, ó, não, eu não sei afirmar. E ele não se incomoda em não ter uma opinião. Ele não se perturba em ter uma opinião formada sobre aquilo. Ainda está formando. Ele não se importa lá, e não se posicionar sobre tudo. Seja sobre tudo, ou seja, trata com apatia. Apatia. O indivíduo apático é indiferente. Distanciamento. Apatia é distanciamento. Está aqui a zona de isostenia, né? As verdades medindo força, pressionando o cético a afirmar qual a opinião dele. Ele faz esse, se afasta, e você viu lá no começo, observa. Se afasta e investiga, observa. Estou sendo bem claro, né, cara? E também ele fica, ó, ele adota isso aqui também, ó, a apraxia. O que é isso? A inação. Inação é falta de ação. Então ele está vendo as verdades ali em isostenia. O que ele faz? Fica parado. Simplesmente nada faz. O nada fazer, o não fazer, aqui na filosofia está sendo, vamos dizer assim, valorizado no ceticismo. É uma excelente, vamos dizer assim, escola de pensamento e também, né, pessoal, modo de conhecimento, né?
diante dessa impossibilidade de certeza de algo, o que ele faz? Fica inativo, fica nessa inação. Procedendo assim, ficam livres de ansiedade, angústia e inquietação, que poderiam se designar, que poderiam se originar da problemática sem uma aparente solução. Então, veja só, se ele, aquele conflito que está vendo ali, ele precipitadamente colocasse a mão, aquilo poderia gerar nele o quê? Ansiedade, lesões, angústias, inquietações. Ele achar por bem o quê? Ficar parado e deixar aquilo. Deixar aquilo madurar para se resolver. Em outras palavras. Desse modo, o foco, objetivo central e primordial. Eu tenho esse hábito de ficar explicando as coisas, sabe? Porque a pessoa não entende, né? Dessa corrente filosófica, seria alcançar, veja, o objetivo deles é alcançar isso aqui, pessoal. A ataraxia. Essa expressão é muito importante. Depois nós vamos ver de novo, estudar de novo a Epoqué com mais detalhes. Aí, ó. A ataraxia. Até porque a Epoqué aparece de novo depois lá na frente na fenomenologia de Russell, né? E é isso. Então a Epoqué é importante no estudo da epistemologia, tá? O objetivo deles é isso aí. Ataraxia. O que é ataraxia? É isso aí que a gente está vendo. Paz de espírito. Imperturbabilidade. Olha, você vai encontrar livros chamando de imperturbabilidade de espírito e outros livros chamando de imperturbabilidade da alma. Pessoal, a imperturbabilidade ali é da alma, mas a maioria dos livros põe espírito. E, assim, a maioria dos livros põe espírito, imperturbabilidade do espírito. Mas, assim, se você estudar mais teologia, você vai ver, que o próprio cético lá errou no conceito. Joia? Mas é isso. Essa é minha opinião, cara. Porque mais não dá pra gente falar isso aqui agora. E, consequentemente, a eudaimonia. Eudaimonia. Eu significa bom. Daimon, divino. Por favor, daimon não é demônio, não. Daimon, divino. E esse conjunto, toda vez que você vê essa expressão eudaimonia, isso significa felicidade, que é eudaimonia. Eudaimonia significa felicidade. Tranquilo, pessoal? Beleza? Quem admite essa corrente aí do ceticismo? Pirro foi quem iniciou. Timão, por favor, aqui não é time de futebol, não, é discípulo do Pirro. Enesidemo, Agripa, Descartes, Hume, David Hume, e o Augusto Comte, beleza? Todos eles aí, céticos, beleza? O Augusto Comte, inclusive, com um ceticismo metafísico, É uma repulsa que ele tem lá pela metafísica. Ainda vamos, se Deus quiser, estudar isso lá na frente. Vamos ver o que tem mais pra gente aí? Se você não entendeu, primeiro contato teu, você não deve ter entendido aquela dinâmica lá, de zétesis, diafonia, isostenia, epoqué. Bom, tô aí, Eu peguei, veja só, no livro do Danilo Marcondes, que excelente livro, um dos mais completos aí, tá? De introdução, da filosofia, mas, um livro muito legal. Temos aqui, veja, ele vai de zétesis, tá? Deixa eu só apagar aqui, ele vai das zétesis até aqui a ataraxia, tá? Só que ele não põe a apatia e nem a praxia, e também não põe eudaimonia. Então o que eu fiz? Não é que eu completei, mas eu aumentei um pouco mais aí, porque, veja só, essas expressões perambulam, lá, tanto no estoicismo,
quanto aqui também no ceticismo e em outras correntes do pensamento, no pirronismo também, né? Então é interessante você ter aí essa ideia de como é que funciona aí a hipoqué de maneira completa, porque a indiferença faz parte também, a apraxia, que é a inação, faz parte também dessa suspensão de juízo, né? Essa ação negativa de ficar parado, o indivíduo lá, né, do cético, analisando a verdade, faz parte também, beleza? Então nós temos aí em primeiro lugar a zétesis, que você já viu, que é a busca pelo conhecimento, busca pela verdade, porque o cético não descobriu a verdade, só descobriu a verdade quem? O dogmático, lembra disso? O dogmático descobriu, o cético não. Então o que o cético está fazendo? Zétesis. Logo depois, no nosso fluxograma, a diafonia, que é o quê? O conflito de vozes, né? Conflito de correntes, conflito de tratados filosóficos diante ali do cético. Joia? Depois vem essa isostenia, que é uma espécie de equilibração, equipotência. Então fica ali, né? Não pendula nem para um lado nem para o outro, e aí o cético fica sem decisão. Se o cético fica sem decisão, não tem como decidir qual que é verdadeiro ou qual que é falso, diante daquele conflito ali de aparências, de diálogos e por aí vai, ele suspende o juízo. Ele entra em hipoqué. E isso tudo ele faz, continuando, ó, esse fluxogramazinho, ele vai aqui, ó, vai aqui, continua aqui atrás, aqui, ó, aqui, e continua aqui atrás, aqui, tá? Continua pra cá. Aí, ó, ele entra em apatia. O que é apatia mesmo, hein? Lembra? Apatia. Pegar aqui a caneta, cadê você? Aqui. Apatia, que é indiferença. Indiferença. Ele fica... Percebe que ele fica sossegado dentro dessa ideia de ataraxia, que é paz de espírito, imperturbabilidade de espírito, imperturbabilidade da alma, né? Paz da alma, por aí vai. Essa ataraxia, dentro da ideia, os dois aqui vão a cavalo, que é a apraxia, que é a inação, e também a apatia. O cara não fica inquieto por não saber qual é a resposta daquilo. Não, ele fica quieto. Ele aquieta-se. Ele se silencia. Ele se aquieta. Né? A aula aqui parece até psicologia, né, cara? Diante de uma coisa que não tem explicação, o cético ele fica calmo. Ele fica em paz. Ele fica em ataraxia. Grava essa palavra aí, né? Tiver no boteco tomando aquela gelada de noite. Aí, ó, pessoal, vou ensinar hoje o que é pra vocês aqui, ó. Que eu aprendi lá, aquele doido lá. O que é ataraxia? Significa paz de espírito. E você fala lá o que você aprendeu, tranquilo? Para no final, né? Isso aí gerar a eudaimonia. Eudaimonia seria, pessoal, você não percebeu aqui, mas aqui, ó, eudaimonia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, isso é uma curiosidade, tá? Eudaimon, tá vendo o daimon aqui que é divino? Muito interessante. Você deve estar perguntando aí, cara, esse negócio de divino. Rapaz. Seria como fosse a felicidade seria como fosse o Deus dentro de você. Né? Lá no meu curso de grandes questões da filosofia, tá bem aqui ele, ó. O curso chama Felicidade, já está lançado. Grandes questões da filosofia. Eu explico como funciona isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu explico como funciona a felicidade na escala de Hawkins, que é um psiquiatra americano que inventou a escala das emoções, né, dos sentimentos e por aí vai. Depois pesquisa na internet a escala de Hawkins. Eu explico a escala de Hawkins lá no meu curso Felicidade. E você está convidado. Calma que não acabou a aula não, pô. Pera aí, só dei aqui uma viajada. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui no quadrinho. Foi o quadrinho? Eudaimonia significa o que, meus amigos? Minhas amigas? Felicidade. Vamos pensar aí, então. Esse tipo de filosofia se desfragmenta em pelo menos outras duas correntes. Então, cara, olha, rapaz, eu tô vendo, inclusive eu estava vendo né,
montando a aula, coletando os livros. Eita, rapaz, os autores vão inventando um pouco, sabe, os negocinhos aí. Bom, enfim, mas vamos lá. A gente tentou trazer o máximo possível aí de uma síntese de comparativo, uma equação, uma raiz quadrada, vamos dizer assim, dos autores, né, dos comentaristas, autores, do que são essas duas correntes, que não é tão importante não. A Epoqué né, pessoal? O conceito de Epoqué, que nós vimos aqui, ó, aqui e aqui, ó, que nós vamos ver de novo a Epoqué, são importantes. Agora essas duas correntes que nós vamos ver agora aí não é tanto não. Então as duas aí, ó. A primeira corrente é a radical e a segunda corrente é a moderada. Ou seja, um ceticismo radical e um ceticismo moderado. Vamos lá, vamos em frente. Já estamos terminando aí nossa aulinha. Vamos lá, o ceticismo radical, também chamado de absoluto, acadêmico, dogmático ou negativo, de acordo com essa linha de pensamento, a verdade e o conhecimento é inalcançável. Então, olha só, o ceticismo não está indo no encalço, correndo atrás, ou seja, não está buscando conhecimento? Tá. Para a linha radical, nunca vão alcançar. É inapreensível. Vão alcançar nunca. É um cachorro correndo atrás do rabo. É por aí, beleza? Ou seja, é absolutamente impossível de ser alcançado esse conhecimento. Poderia até ser desprezada a sua busca, pois segundo ela, essa corrente, ainda que conhecida nessa verdade, de forma alguma poderia ser compreendida essa verdade, ou possível até comunicar a outro esse conhecimento, essa verdade. Muito bem, é o que se chama lá de relativismo universal. E aí, ó, é a frase inclusive desse cara aqui, do Gorgias, ó, nada existe. Se existe, não pode ser conhecido. Se é conhecido, não pode ser o quê? Transmitido. Esse sofista aí trouxe essa explicação. Então, nada existe. Se existe, não pode ser o quê? Conhecido. Pronto. Para a linha radical do ceticismo, conhecimento, nada. Não é alcançado. Tá? O Gorgias, Carneades e Clitômaco. Não, beleza? Vamos lá, então. Já para o ceticismo moderado, nós encontramos aí também chamado de relativo, né? Aí há umas divergências aí nos comentaristas, enfim. A gente tentou preservar o máximo possível isso. Entendem, até porque esse cara aqui, ó, o Arcelisal, ele é Arcesilau. Esse filósofo aí, ele se contradiz, né, em alguns momentos. Então não tem como ali, né, aferir qual é a opinião exatamente dele. Então isso aqui de todos que nós estudamos é o menos importante, mas vamos em frente. Existe essa linha moderada que vai optar pelo razoável, ou seja, pelo moderado, né? A capacidade de alcançar a verdade e o conhecimento. Diante dessa necessidade, ou seja, diante de uma obrigação de se ter que agir, né? O cara está obrigado a agir, o cético. Por essa linha moderada aí, ele entra primeiro em Epoqué, beleza, suspensão de juízo. E nas concepções, ele vai respeitando aí, na hora de agir, ó, ele vai optando pelo mais razoável. Interessante aí, né? Ele não só suspende não. Ele vai optando pelo mais razoável, que é o eulogon, e também pelo pitanon, tudo em grego. Ele vai optando pelo provável, mais provável de ser a verdade, é isso. Então ele vai ali seguindo esse caminho, ou seja, trabalha com evidências e certezas do conhecimento, aplicando as ideias e ferramentas da hipótese e também da sensatez. Se assimila bastante aí o caminho da ciência, né? Bastante não, um pouco, né? Um pouco. Muito bem, pessoal, olha aqui, ó. Temos aí uma questãozinha de concurso. Vamos fazer essa questão cobrando aí, né, o assunto que nós estamos vendo agora. Muito bem, o período da filosofia moderna, não se preocupa com essas datas, com se é filosofia moderna, antiga, se esse cara é moderno, isso é estudado em história da filosofia. Aqui nós desfragmentamos o conhecimento para estudar dentro dos ramos da filosofia, para, vamos assim, ficar aí um conhecimento mais sólido. E lá na frente, a história da filosofia vem
agrupando tudo de maneira bem mais sintetizada, né? Sem ver nos pormenores ali as coisas, porque os pormenores já é visto mesmo dentro dos ramos. Então vamos lá, o período da filosofia moderna, ou seja, os séculos aí 17 e 18, também conhecido como Grande Renascimento Clássico, surgiu como um surgimento do esforço para vencer o acentuado pessimismo teórico dos séculos anteriores, ou seja, as manifestações filosóficas que duvidam, deixa eu mudar aqui, perdão, tirar aqui, manifestações filosóficas que, aqui pessoal, duvidam, então são dogmáticos? Não, os dogmáticos não duvidam de nada, os dogmáticos afirmam, né? Nem colocaram dogmático aí nas opções, né? Bom, as coisas filosóficas que duvidam da capacidade da razão humana para conhecer a realidade exterior e o ser humano. Esse fenômeno ficou conhecido como o quê? Como o ceticismo. E é ali que ele vai o quê? Sempre buscar o conhecimento, sempre está o quê? Trabalhando com essa questão de duvidar se aquilo é ou não a verdade, se aquele é ou não o conhecimento. Beleza? Já está te aguardando lá a rodada número 1, tá? A turma Apolo aí de simulados, beleza? Olha lá, 3 horas de aula. Nós temos ali 10 aulas sendo comentário, temas diversos de introdução e fundamentos, ética, estética, lógica, metafísica, política e também história da filosofia, misturando ali nas 10, tá? Separados com temas bem sedimentados para você nessa primeira rodada de simulados. Você é o nosso convidado. Você precisa fazer esses simulados aí, tá? Você não vai se testar não, cara. Você vai imprimir, fazer. Logo depois ali já tem o PDF, tá? Comentado dessas questões. E logo depois tem um vídeo aula comentando, cara, as questões. Beleza? Ainda tem um grupo lá de WhatsApp para você participar. Olha, ó. E a questão, a apostila do módulo 1, tomo 1 de filosofia, está te aguardando lá na plataforma, lá no www.leonardobragaflores.com. Você comparece lá e compra a apostila do módulo do tomo 1, que é Introdução e Fundamentos. Nós estamos aqui na Epistemologia, já estou montando a nova apostila. Valeu? Pessoal, nós ficamos por aqui. Essa então, eu sempre me despeço aqui, dizendo, né, foi a aula, qual o número aí, hein? 31 ou 30, né? Acho que foi 31, né? 31, acho que é isso. Ceticismo, a gente se despede aqui no ceticismo. Foi bom ter você, dá teu like, compartilha, foi bom ter você aqui comigo. Mais uma vez, um abraço a todos, fique com Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.